Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o vídeo 2, a aula 2, sobre Yami, a origem. Se você está chegando agora no nosso canal, prazer, eu sou Ifacalê, mas assista primeiro a aula 1, para poder conseguir acompanhar. Essa série de vídeos, como eu já disse, vai ser uma série para explicar o conjunto sagrado, a visão sagrada ligada ao culto feminino e também sobre o culto aos orixás. Vai ser uma série de aulas. O propósito desse canal é fazer o quê? Uma escola virtual, uma vez que nós temos um axé, que é o Axé Ganju, e precisamos levar o conhecimento de forma a contribuir com a consciência. Então, no nosso canal, nós estamos buscando trabalhar sobre a ascendência da consciência, sobre a liberação de uma consciência. Então aqui a gente não está para discutir conceitos, correto? O nosso foco aqui não é ficar discutindo aquilo que é apenas religioso, cultural e intelectual. Não. Todo o conhecimento que trouxermos aqui é para contribuir de alguma forma com ganho de consciência. Tudo bem? Então, desde já, nós não vamos falar a partir da visão religiosa e espiritualista de Fá. Não, nós vamos primeiro falar sobre a visão pluricultural. É uma palavra que eu trouxe agora, mas vamos trazer uma diversificação, sabe? Uma ampliação dos conceitos para a gente entender o porquê que é tão difícil falar sobre o sagrado feminino aqui no Brasil e também em África. Porque se o sagrado feminino é a origem, conforme eu coloquei no vídeo anterior, e essa origem é o pilar cultural, espiritual de todas as culturas que professam de uma relação com o orixá a nível de ancestralidade divinizada, então precisamos entender que não existe uma única só vertente, um único só olhar, um único só modo de cultuar o sagrado feminino, correto? E é sobre isso que vai ser a aula de hoje. Toca a vinheta. É brincadeira, não tem vinheta. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Para começar a nossa aula, eu vou trazer um grande exemplo, que é um registro. Tá? E que registro é esse? É o culto Geledé. Esse culto Geledé é um culto em que o pilar e a energia central é uma ancestralidade feminina, e que esse culto foi tombado em 2006 pela Unesco. E o que a própria Unesco coletou de registros para decretar essa cultura tão rica, que é a Efé Geledé, a Sociedade Geledé, como patrimônio imaterial da humanidade. Coletou registros e informações que alcançam os iorubás presentes no estado do Benin, da atual República do Benin, Togo e Nigéria. Veja bem o que eu estou falando. A Unesco declarou patrimônio imaterial da humanidade uma sociedade chamada Efé Geledé, que é uma sociedade de mascaradas que cultuam uma ancestralidade feminina. E essa sociedade Geledé está presente, faz parte da cultura iorubá presente nos estados do Benin, Togo e Nigéria. Pô, como é que a gente quer padronizar o culto feminino a partir de uma única visão familiar? E aí que vem o erro das pessoas que estão começando a buscar entender agora qual é a visão de sagrado feminino, seja a partir de Ifá ou seja a partir de Orixá. Porque as pessoas, elas vão se deparar com leituras e vão se deparar com vídeos
Na internet tem muito vídeo de muitos sacerdotes e sacerdotisas falando isso, inclusive esse é mais um, né? Apresentando a visão que alcança aquela única e específica família. Então, se tem uma visão familiar, ela está certa dentro daquele contexto histórico, cultural, familiar, especificamente daquele grupo. Mas não é o todo. Vamos pensar num bolo. Vai ser só uma fatiazinha do bolo, bem fininha. Porque na aula 1, se você não assistiu, volto a dizer, vai lá na aula 1 e assista. Eu expliquei que o feminino é a origem de toda a construção espiritual, energética, ligada ao culto, aos cultos, na verdade, do orixá. Porque orixá é panteísmo. E o que é panteísmo? São inúmeras divindades conectadas a um princípio comum, ou um conjunto plural de cultos, de deidades. E aí, a própria Unesco, a partir de registros históricos, a partir de registros in loco, a partir de toda uma documentação que foi reunida, declarou o patrimônio da humanidade, a cultura Gueledé. A cultura Gueledé é apenas uma, porque tem, ou pelo menos se tinha, a Efé Lecó, que era uma sociedade de amazonas, de guerreiras, e que aqui no Brasil ainda há indícios dessa cultura. Não sei em África, me desculpe, eu não consegui, nos meus estudos até hoje, encontrar indícios em África da sociedade Alecó. O único indício que eu encontrei foi sobre Obá, a partir do canal Assar Afim Oió, um canal sobre Oió, a cultura tradicional, a cultura dos orixás em Oió, a partir da diplomata que está lá, a doutora Paula, acho que é Paula, isso, que falou sobre Obá, ainda assim Obá como filha de Olufã, e Olufã para nós é Oxalá, Oxalufã. E tanto que, conforme esse registro pela doutora Paula, o culto ao Obá é Funfum, ou seja, o Obá faz parte do panteísmo de Obatalá, porque o Obatalá é um panteísmo à parte. O Obatalá é um termo que descreve todas as divindades Funfum, e são inúmeras divindades Funfum, inúmeras. Entende? Obá, a partir da visão de Oió, é uma delas. E aqui no Brasil, voltando aqui para o Brasil, no Brasil se canta, né? Oba Elecó Adjaossi, Oba Elecó Adjaossi, Kuroba Omoba Adjaba Elecó Adjaossi. Então, aqui no Brasil, o conhecimento que cruzou preservou essa tradição, essa memória ancestral dessa sociedade Alecó. E é interessante nós falarmos sobre isso porque cada alma viva que foi transportada à força, escravizada e que cruzou o continente num processo de diáspora violentíssimo, massacrante, genocida, cada alma era uma biblioteca viva de inúmeros textos orais, de inúmeros saberes ancestrais. E essas bibliotecas vivas conseguiram persistir e conseguiram manter viva na nossa herança os saberes
ancestrais. Isso precisa ser destacado. Então eu fico muito revoltado até quando eu vejo um estudante, seja de Ifá, seja de Orixá, que menospreza, por exemplo, os saberes religiosos ancestrais, os saberes culturais e espirituais dos nossos afrodescendentes. Eu fico puto com isso. Sabe? Por que eu fico puto com isso? Porque, para eu entender aquilo que se canta numa casa de candomblé, eu preciso buscar entender qual é aquela relação. Porque se for partir para o grupo Banto, eu não sei se é Congo, se é Muxicongo, se é Kikongo, se é Cambina, eu não sei qual é a etnia. Se eu for falar de Queto, de Orixá, eu não sei se é Alaqueto, ou eu não sei se é Savé. Eu não sei, se eu for falar de Jeje, eu não sei se é Marri, Savalu. Então, essas casas, elas vivem das suas tradições orais. E aí, como eu, no meu parco e pífio conhecimento, sem ter nenhuma vivência com aquele núcleo cultural ancestral, vou falar, ó, tá tudo errado. Não é assim não. Porque eu viajei lá para Oió e eu vi que o culto lá em Oió não tem nada disso aqui não. Mas caceta, aquele culto que se professa ali pode ter vindo lá de Alaquetu, no Benin, não na Nigéria. Pode ter vindo lá de Egba e não de Oió. Pode ter vindo lá de Savé e Doú. E assim por diante. Então, até nas qualidades, nas chamadas qualidades de Orixá, que se diz aqui no Brasil, ali tem a memória ancestral de um dado vilarejo. Mas que lá, vilarejo aqui para nós, que acostumamos com metrópoles, mas que lá são cidades-estados. Para eu buscar algum fundamento, algum conhecimento sobre Onirá, eu preciso buscar não a partir da visão de Oió, não a partir da visão Savalu, não a partir da visão Cambina, eu preciso buscar a partir da visão Alaquetu. Porque a partir da visão da história de Alaquetu até um ancestral Odudua, que eu vou conseguir entender o contexto histórico, energético, cultural ligado à divindade Onira. Então vou falar, não existe, não. Não, é Oiá. Igual eu vejo muito sacerdote arrogante falando, Oiá. Não, isso aí não existe não. Oiá é diferente, Oiá, olha aqui, na minha terra aqui, ó, Oió aqui, o que é Oiá? Oiá é isso aqui. Pô, agora, quando nós paramos para entender a complexidade da miscigenação brasileira, isso é desafiador, porque eu posso de repente jogar para uma pessoa e verificar a energia de Yansan ali, mas por que eu não posso falar qual é o orixá da pessoa, por exemplo, mesmo vendo a energia de Yansan? Porque toda essa relação só vai ser construída, identificada, com muito tempo de estudo, com muito tempo de acompanhamento. Porque aquele caminho de Oiá que aquela pessoa carrega pode vir não pelo nome, pela ancestralidade, por uma relação ancestral chamada Oiá. Pode vir por uma relação ancestral chamada Matamba. E faz diferença. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença.
muita diferença mesmo. É igual chegar para um cristão e falar: ah, não, é cristão? Beleza, então você pode ir lá para a igreja católica. Mas o cristão vai falar: caramba, eu sou protestante, sou neopentecostal. Não, 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 tudo é Cristo. Tudo é Jesus, tudo é Cristo. Vai lá para a igreja católica e para de me encher o saco. É a mesma coisa, é de um desrespeito sobre a individualidade ali é muito grande. Então, quando nós falamos de culto feminino, principalmente aqui no Brasil, que houve uma miscigenação muito grande de negro com negro, o panafricanismo, por exemplo, negro com negro, não é só porque é preto que é todo mundo da mesma família, não. Entende? Não? Então, não? Tem povo da sociedade Ekwe, tem Ifé, tem Oió, tem Savalu, tem... enfim, são vários grupos. Tem os Mina, vários grupos que aqui no Brasil se encontraram. Vários e vários e vários grupos, cada um com a sua condição ancestral. Isso, né, é intimamente é muito precioso para se buscar o fundamento a ser construído numa obrigação. É daí que brota o fundamento. É daí que vem aquela folha especial, aquele adimu, aquele ebó, aquela oferenda especial, que realmente vai trazer o toque, que encanta a energia e que sela essa energia com o neófito. Sabe? Aí que vai vir as evocações, os pontos de força, os lugares certos. Não? E aí é onde vem a riqueza dos sacerdotes afro-brasileiros. Porque os sacerdotes afro-brasileiros, eles se tornaram bibliotecas ainda mais ampliadas. Uma vez que todos nós giramos em torno de ancestralidades comuns. O que aconteceu foi que passou um período e irmãos começaram a brigar entre irmãos. É igual quando morre lá o avô, aí os filhos já começam a se detestar e quando vem os netos já divide, fracionou e destruiu tudo que o avô criou e que a avó criou. Sabe? Porque cada um olhando por si, cada um na sua própria ganância, interesse pessoal. Então é isso que aconteceu, infelizmente, na nossa história. E precisamos entender tudo isso para falar sobre Yami, porque não dá para explicar o culto ligado a Yami sem ter esse beabá. Só um minuto. Não dá para falar de Yami sem entender que o culto Yami depende de história, depende de sociologia, para ser compreendido. Então, esse respeito, ele só é construído com conhecimento, com cultura. Porque senão o que pode acontecer? A pessoa, mas eu li que Yami é isso. Sim, você leu aonde, qual é a fonte? A fonte é uma família... Só um minuto, gente. A fonte é uma família lá de Ileifé. Ah, beleza, eles estão falando sobre a minha dessa forma, por isso, por aquilo. Ah, eu li sobre a minha, mas não tinha nada a ver, era uma outra coisa. E aí eu vejo um monte de sacerdotes falando que a minha tem iniciação, que a minha não tem iniciação, e é muito sacerdote bom, sabe? Muito sacerdote muito competente. Mas ainda assim é de uma alienação tremenda, porque eu vir para a internet para falar se a minha tem iniciação, se não tem, o que é,
é confundir ainda mais. Por quê? Para eu falar de Ami, eu preciso primeiro explicar qual é o caminho que eu estou falando. Qual é o tipo de culto, de sociedade, qual é a premissa que eu estou evocando. É? Então isso é muito importante para você que está buscando conhecimento. Para você que está buscando aprender Ifá. Para você que está buscando aprender sobre a ancestralidade africana, que é riquíssima. É? E quando nós falamos sobre Iami, a partir da linguagem e da visão de muitos sacerdotes também de orixá no Brasil, também fica ainda mais complicado, porque a preservação da história deles é uma coisa, mas quando eles cruzam essa fronteira da preservação da história deles para discutir outros temas que fazem parte dessa pluralidade e que não os alcançam, aí é outra confusão generalizada. Porque tem muitos sacerdotes que passa da barreira cultural dele, da barreira ancestral dele, e começa a opinar e a falar coisas que vêm de outras vertentes, outras linhas que não tem nada a ver com a família ancestral, com o axé, a família do axé. Infelizmente, muitos sacerdotes não têm a devida humildade para falar, olha, isso aqui não alcança o meu axé, isso aqui não alcança a minha prática, mas tem um sacerdote, uma sacerdotisa ali que pode ajudar a contribuir. Tem muitos sacerdotes que não faz isso. E aí começam a buscar iniciações, e aí viram um misto, realmente viram um misto. Na nossa família, o que eu vou falar aqui, volto a dizer, é a minha vivência, a minha experiência, a forma que eu professo. Eu não estou defendendo nenhuma verdade absolutista, nenhum dogma e nem ditando aquilo que é ou deixa de ser Ifá ou culto a Iami e Orixá. Até porque o próprio do Turupom nos ensina que nenhum Ori nessa terra, nenhuma sã consciência nessa terra vai ser capaz de conhecer todos os cantos e fronteiras que esse mundo tem. Ou seja, o que o Turupom fala? Filho, baixa a bola de vocês, filha, baixa a bola de vocês, porque por mais que vocês se considerem cultos, vocês continuarão sendo um verme a nível intelectual, a nível vibracional. Vocês vão continuar sendo um vermezinho, embrionário. Quando eu falo verme, não estou colocando no sentido pejorativo, não. Estou falando de ser embrionário, um conhecimento, uma cultura, uma essência embrionária. Correto? É isso que o Turupom ensina. E aí, quando nós falamos de Iami a partir do Axé Aganju, nós lidamos sim com a Efé Geledé, mas a Efé Geledé, na nossa prática do Lefá Mumbaê, tem mais relação com as culturas que são praticadas no Benin do que na Nigéria. Então, na nossa relação, o do Lefá Mumbaê, nós temos mais afinidade, mais ressonância com as práticas do Benin do que Nigéria. Tá? E volto a dizer, só esse trecho entre Benin, Nigéria e Togo, é coisa pra caramba. É uma vastidão muito grande, são várias etnias ali dentro, várias cidades e estados ali dentro, tá? Mas vamos lá. E aí, como nós procedemos com as iniciações no feminino? Porque eu já fui muito criticado por isso, mas muito criticado. Quando eu falava que para alguém, em especial para alguma mulher, que ela precisava se iniciar no feminino, me criticavam terrivelmente. Por quê? Porque na visão de Oió, por exemplo, quando se fala em Ami Oxolongá, para algumas famílias é um lado mais denso, é um lado mais viril,
dessa energia, desse sagrado feminino. É um lado mais de ataque, de fazer cumprir com uma justiça. Eles consideram até como o lado negativo de Ami, algumas famílias, sabe? Então eles, é onde não se fala, não se pronuncia, não se pronuncia. É onde se evoca muito o mito de Oxóssi, que atirou e matou o pássaro de Ami para defender o povo de Obatalá, por exemplo. E aí eu já estou falando também das culturas que têm mais relação com Ifé, né? Cultural, política, espiritual. Então, a palavra chega a ser um tabu, Yami Oxorongá, tá? Chega a ser um tabu para algumas famílias que professam dessa crença. E é muito interessante falar sobre o respeito, porque as famílias que professam dessa crença estão com a razão delas cobertas de razão. Por quê? Eu preciso entender que o que gera a realidade é Ofó. E o que é Ofó? É a força do som, a força da minha palavra. Porque se existe um princípio maior chamado Olodumare, equivalente a Deus, e esse princípio se manifesta como uma onda, ressignificando, se desdobrando a si mesmo, recriando a si mesmo, até se materializar no nosso plano, assista a aula 1. Tá tudo isso lá na aula 1. Tá? Então, se todo o movimento que acontece da fonte até nós se dá por meio de ondas, de nós para eles, idem, a mesma coisa. A nossa palavra se movimenta também como onda, num sentido reverso. E aí é o profano ao sagrado. Então, o sagrado se movimenta e jorra todo o princípio universal para a gente através de ondas. E nessa onda tem a luz, né? A luz produzindo também movimento de onda. E aí nós temos o infravermelho, por exemplo. Todas as formas que nós não conseguimos ver. Mas só que da mesma forma que vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. E nós geramos de baixo para cima a manifestação da realidade que nós cremos, que nós somos capazes de crer. Nós conseguimos materializar a realidade que nós cremos. E, obviamente, se torna real. É onde vem a frase: Exu transforma a mentira a verdade, e a verdade em mentira. Que verdade? Exu é capaz de transformar a energia divina para se adequar à nossa realidade. Exu transforma a verdade em mentira e transforma a mentira em verdade. Exu é capaz de materializar as nossas idealizações, aquilo que nós cremos verdadeiramente, até que sejamos capazes de ir desconstruindo isso. E por isso que a arte da espiritualização consiste no quê? No desapego. Desapego. A arte da espiritualização é desapegar-se. Desapegar-se do quê? De si mesmo, das suas crenças. E para acelerar esse desapego é onde estamos investidos aqui nesse momento da transitoriedade. Tudo aqui é transitório. Tudo aqui tem uma gravidade que provoca uma imanência absoluta. Tudo vai retornar ao pó nessa imanência. E aí, né, falar de Ami na nossa família, voltando, falar da iniciação no feminino na nossa família, é falar de Oxum. Oxum, né? E por que é importante o respeito às diversas crenças? Porque a partir do Ofó, da palavra que os ancestrais foram empenhando e deixando, e essa palavra se tornou uma herança, é óbvio
que na conceituação que essas famílias aprenderam a lidar, porque somos seres linguísticos e precisamos aprender a explicar fenômenos, precisamos aprender a explicar a nós mesmos, explicar a nossa relação com o ambiente e com o universo. Então, no conceito que foi deixado culturalmente, numa herança ancestral entre famílias, é óbvio que algumas variações conceituais acontecem. Por isso que é importante falar e entender a partir de princípios. De princípios. É o que eu estou buscando aqui. Então, se na prática de Oió, algumas famílias aprenderam a conceituar o lado negativo de Yami, como Yami Oxorongá, beleza, a energia reconhece, Exu faz a verdade virar mentira, a mentira virar verdade, a energia sim reconhece, e aí, assim eles se organizam enquanto povos, na relação e na cosmovisão, na relação com o mundo deles. Tá tudo certo. E assim o Ofó, a palavra, alimenta e transforma essa realidade. Tá tudo certo. Se em outras casas a palavra Yami ou Xorongá não representa um conjunto de mulheres ancestrais, endemonizadas, vamos colocar assim, que estão o tempo todo ali para infernizar e fazer cumprir uma justiça vingativa, vamos colocar assim, se em outras casas Yami ou Xorongá não segue essa semântica, não segue esse peso, não está para fazer referência a esse tipo de energia, beleza, tá tudo certo, mas isso precisa ser explicado aqui, porque o que se tem hoje na internet? Pessoas afirmando um conceito com uma semântica própria deles e outras pessoas igualmente gabaritadas afirmando conceitos diferentes dentro da semântica deles. E ninguém explica nada com isso. Ninguém explica nada com isso. Porque acaba polarizando e virando uma guerra comercial. Infelizmente é isso. Acaba virando uma guerra comercial. Porque é onde entra o ego e não entra a consciência. É onde entra o eu sou ou a minha família é melhor, superior. E aí não entra o propósito de que esse conhecimento aqui está para contribuir com a tua evolução. Entende? Então, assim, agora sim, eu vou falar da nossa família. As iniciações em nossa casa, Geledé, elas acontecem diante de Oxum. Todas as iniciações em nossa casa acontecem diante de Oxum. É na forma que se cultua nas correntes afro-brasileiras, conhecidas como candomblé? Não, não tem nada a ver. É um culto próprio do Lefamobaye. Então, por isso mesmo, tem relação com aquilo que se conhece, se pratica nas religiões afro-cubanas? Não. Não. Tem a ver... Só um minuto, gente. Toda hora passa uma moto aqui, enfim. Tem a ver com aquilo que se professa na civilização, na cidade-estado de Oió? Não, não tem a ver. O culto lá é muito ancestral dentro daquela religiosidade deles. É um culto milenar, é um culto muito antigo dentro da religiosidade deles. Tá? Então, as iniciações no feminino do Lefamobaye são especificamente nossas. Há uma estrutura muito própria nossa. E por que é importante dizer isso? Porque tem muito sacerdote que não entende nada quando vai jogar para uma pessoa que já se iniciou na Lefamobaye. Não entende nada. Sabe? Não consegue... Sabe? E aí é onde toda a ritualística, por exemplo, na nossa família, ela tem total relação, sim, com Yami Oxorongá, sim, nessa condição da Efeg, ela é sim. Buscamos manter algumas memórias, algumas tradições
Elecó, sim, sabe? Até porque a nossa casa tem lá o Apaocá, a nossa casa tem lá toda uma relação com Yami Apaocá, não na visão, volto a dizer, nigeriana, mas só pelo culto Apaocá, pela comunidade dessas caçadoras e desses guerreiros caçadores, nós também buscamos, não diretamente através de Obá, mas buscamos manter algumas memórias, pouquíssimas, ligadas a Elecó, mas ainda assim temos. Então, e parte das nossas iniciações temos uma relação que nós chamamos como Yaegum, tá? E Yaegum é tal qual aquilo que se professa no culto Geledé, em que há um cortejo, as danças, mas só que nós não temos roupas, nós não vestimos ninguém, nós não colocamos ninguém sob máscaras. O culto Yaegum é diferente, não há manifestação, né? No nosso caso, na nossa família, não há manifestação ali, mas é um pouco diferente. Então, por que eu estou explicando isso? Por que eu estou trazendo esses elementos? Para dizer que quando falamos de caminho sagrado feminino, não existe uma única religião, vamos colocar assim. Ou seja, não existe um único culto. E mesmo que as palavras sejam as mesmas, elas têm significados totalmente diferentes a partir do olhar de uma família para outra e assim vai. Agora, o que é preciso ver dentro de uma pluralidade tão grande? Se o que está sendo feito ali, se o que está se operando ali tem um sentido, se é uma energia limpa. Ah, como assim uma energia limpa? Quem vive espiritualidade de algum tempo vai saber o que eu estou falando, sabe? Se você, mesmo sem conhecer nada, se você é impactado, se você sente aquela vibração ali como tal, como uma força realmente que você reconhece imediatamente como um sagrado feminino, sabe? Porque o sagrado, quando ele se apresenta, você não tem dúvida, não tem dúvida. E obviamente são saberes e são conhecimentos que de fato não dá para partilhar na internet. Muita coisa, não dá. Não dá, porque primeiro, é muito peculiar de cada família. Segundo, as pessoas se apropriam de conhecimentos e acabam criando receitas e criando ritos, e com isso é algo muito perigoso. Muito perigoso mesmo. E terceiro, né, o que é necessário no culto a Yami é a tua abertura para que esse culto se manifeste. Você pode até pactuar pelas visões de algumas famílias, né? É onde eles chamam de Imoleba. Você pode até fazer um processo, outros processos em outras, conforme a visão de outras famílias. Aí tem iniciações específicas a partir de mães anciãs que vão representar essa ligação, esse elo, com esse grupo espiritual, com essas ebé espirituais mais específicas, mais densas, tá? Porque quando nós falamos de Efé Geledé, estamos falando de uma sociedade que está todo mundo ali reunido como parte de um encontro, e esse encontro parte de uma ebé.
né? Então, pessoas de uma Ebé, Orum, de um grupo espiritual em comum, encarnaram ali e formaram ali a Efé, Efé Lecó, Efé Geledé e assim por diante. Tá? Então, nós temos de fato uma pluralidade aí. E não dá para se trabalhar com conhecimentos soltos, uma vez que é muito plural. E quanto mais abrangente for algo, maior é a dificuldade para entender o que passou a compor, sabe? Esse plural, e qual é a origem das coisas que passaram a compor esse plural, porque não se trata de ser um único bolo, não é isso, mas se trata de ser inúmeras vertentes riquíssimas, compartilhadas umas com as outras. Então não adianta misturar. Quando se fala de tradicional, estou falando aqui de tradicional, quando se fala de tradicional, não adianta misturar. É plural, é respeitar. Respeitar. Pô, convivemos com todos, entendemos e abraçamos todos, porque na origem somos um. Isso é uma coisa, tá? Que não tem nada a ver com misturar. Ah não, aprendi aquilo ali, não, deixa eu misturar aqui. Olha que legal, agora não, deixa eu misturar. Não. É diferente. Cada qual no seu qual. Isso é muito importante quando nós falamos de feminino. Cada qual no seu qual. Não dá para misturar as coisas. Sabe? Porque o acesso ao feminino é pelo Iberê. Por mais que você busque se iniciar, fazer caminhos, isso, aquilo, o acesso é pelo Iberê. O que é Iberê? Cara, você que tem que aprender a crescer e virar gente. O rito do Iberê, ele acontece, ele se inicia já quando a gente avisa lá de cima que a gente vai encarnar. E aí os sacerdotes já começam a fazer ebó, para que aquela gravidez se dê de forma saudável, se dê. Engravidou, o ebó, quando necessário, ainda acontece para reparar alguns danos que estão acoplados à nossa pré-existência. Já falando a partir da Terra, né? Quando nós nascemos, aí é feito o ritual de Comodiadê e outros rituais, de acordo com cada tradição familiar, e aí pode-se enterrar sim a placenta, fazer ritos ali em torno da terra, aí põe o pé da criança pela primeira vez tocando o solo, ali se traz o Essentaie, se dá o nome, e ali se faz toda uma cerimônia para o espírito se fixar e a família ser orientada em relação ao caminho espiritual da criança. A jornada humana da criança dentro do caminho espiritual que ela traz. Entende? Então, e aí por que tudo isso? Né? Porque é onde aquele espírito encarnado que precisa aprender, que traz toda uma história que precisa ser resgatada aqui, que precisa se tornar uma consciência melhor, e precisa se tornar uma consciência melhor desenvolvendo laços e valores humanos, e esses laços e valores humanos só são possíveis aqui por conta do esquecimento, entende? Então, aqui é onde ele vai ter que desenvolver inteligência emocional, vai ter que desenvolver uma estrutura cognitiva que saiba equilibrar as suas crenças. É aqui que ele vai aprender a desenvolver o valor de tantas outras partilhas e costumes com o ambiente, com as pessoas. Tudo para quê? Para evoluir enquanto consciência. Então, aí que se dá o rito de Iberê. Porque eu vejo muita gente se escondendo atrás de cargos, atrás da religião. A pessoa foge o tempo todo do Iberê, do aprendizado genuíno, daquilo que é um valor humano. Foge o tempo todo. Aí fala, não, mas eu sou um juiz. Não, mas eu sou um bispo, uma bispa. Não, eu sou um pastor. Não, eu sou um pai de santo, sou um babalaô. Olha aqui, eu sou um babalaô. Pode ser um babalaô no nome, nos ritos,
Mas ainda assim pode ser aquela criancinha medíocre, sabe, embrionária ainda, dentro do seu processo de Iberê. Entende? Então, o feminino, os caminhos que se dão pelo feminino, esquece. Todos eles ocorrem pelo Iberê. Por isso que na visão de algumas famílias, a iniciação é feita a partir de pactuações. Por que pactuar? Eu preciso me comprometer. Ó, energia, eu vou deixar de ser um monstrengo para tentar virar um ser humano aqui. E diante da tua grandeza, eu já sei o que pode acontecer se eu falhar. E aí, porra, querem demonizar um culto como esse? Entendeu? Então, vai ter uma terceira aula ainda sobre esse tema, e vai ter tantas outras aulas sobre o Sagrado Feminino. Essa aqui é apenas a videoaula 2. Então, por isso mesmo, se somou para a tua vida, para a tua existência, compartilha, se inscreve, ativa aí o sininho para poder acompanhar, porque em brevemente vai vir a terceira aula. Axé, Arru, bênçãos, aleluia, Hare Krishna, assim seja. Axé.